Vamos falar de tecnologia agora. Nós conversamos com um especialista de tecnologia da informação e também com uma psicóloga que estão trazendo ali reflexões e visões sobre o avanço da tecnologia, o medo que algumas pessoas têm desse avanço e, no sentido contrário, a dependência que algumas criam com o uso desses recursos modernos. Vamos assistir. A nossa relação com as tecnologias e inovações, independente do período da história em que isso aconteceu, é um misto de fascínio e momentos conturbados. Algumas pessoas gostam tanto que até cometem excessos no uso das novidades tecnológicas. Já outras têm muito medo. Em alguns casos, as pessoas atribuem as inovações a uma obra do mal. Realmente a gente tem medo sim, porque hoje, como você vê, até nos ônibus não está tendo mais trocador, agora é tudo eletrônico, então tem um medo sim da tecnologia tomar conta do nosso mercado de trabalho e da gente ficar desempregado por conta disso. Eu acredito que tomar lugar no mercado de trabalho não é assim de uma maneira tão rápida, mas as redes sociais e a internet são fundamentais hoje para qualquer área de trabalho, porque existem diversas ferramentas que você pode utilizar para beneficiar o seu trabalho. O cinema explora esse imaginário entre o real e o virtual. Filmes como O Homem Bicentenário, de 2000, em que um robô toma consciência e decide se tornar um humano, e Ela, de 2013, em que um homem se apaixona pela assistente virtual do computador que ele usa, são bons exemplos disso. Obras assim, em que parecem que as máquinas tentam tomar o lugar das pessoas, mostram quanto a gente se preocupa com isso e teme a possibilidade de que um dia elas possam se tornar como nós. Em junho de 2022, o engenheiro do Google foi afastado depois de declarar publicamente que um programa de inteligência artificial tinha desenvolvido consciência. Mas será que de fato as novas tecnologias têm essa capacidade de ter consciência? Eu conversei sobre isso com o especialista em tecnologia da informação, que além de responder a minha pergunta, também trouxe exemplos que ajudam a gente a entender o que é considerado a consciência nos programas que têm uso de inteligência artificial. A produção de consciência autônoma hoje ainda não é uma realidade. Então, a máquina poder por si só criar um resultado baseado em coisas que ela acreditou, ela tem que inventar um resultado, hoje isso não é possível, porque ela se orienta numa base de dados que ela é composta de coisas existentes. Então, a gente ainda tem essa breve limitação. Por outro lado, mesmo com esse banco de dados conhecido, ela consegue trazer respostas e ela consegue trazer insights muito diferentes daquilo que é o seu pensamento. Então, a inteligência está aí muito mais para você estar trocando uma ideia com ela do que ela, de fato, está realizando uma coisa para você. De acordo com um estudo do Instituto de Psicologia da USP, no passado as pessoas tiveram medo do café, da luz elétrica, da calculadora e até da geladeira. Hoje as tecnologias estão mais sofisticadas e até automatizadas por meio da inteligência artificial. O legal da inteligência artificial é que você consegue ter uma coisa que vai estar de fato te ajudando. Desde ligar um ar-condicionado, ligar uma luz, ou me lembrar de algum compromisso, ou acionar uma cafeteira, alguma coisa para mim quando eu estou fazendo uma segunda atividade. E de fato, se eu tivesse hoje que viver sem isso, eu teria uma grande dificuldade, ou pelo menos eu teria que dar muito mais volta para conseguir o mesmo resultado. Então ela chegou para facilitar a minha vida. Esse conceito, que a inteligência ela vem para nos assistir. Ela não vem para nos mandar ou fazer outra coisa, ela vem para nos assistir. E na hora que a gente entender isso e a gente de fato utilizar elas como algo para ser assistido, a gente vai performar mais. A inteligência artificial é um dos recursos mais atuais e que tem facilitado o uso de aplicativos, programas de computador e outras ferramentas digitais. A tecnologia avança com o passar do tempo. No dia a dia, ela está cada vez mais presente na vida das pessoas e a utilização de recursos virtuais é uma realidade para muita gente. De acordo com a Ive, que é psicóloga, esses avanços têm prós e contras. Quando a gente fala sobre os benefícios, eu posso te dar o maior exemplo de todos, que eu acredito que tenha sido na pandemia. Quando a gente fala sobre a pandemia, a gente fala sobre a grande necessidade que a gente teve da inteligência artificial. Manter a comunicação entre as pessoas, o próprio ensino, o próprio estudo, o trabalho, tudo acabou acontecendo de forma virtual, de forma remota. Mas, em compensação, quando a gente para e pensa em comunicação, a gente também está falando de alguns malefícios que esses meios podem trazer. Porque muitas vezes aproxima
as pessoas que estão longe, mas distancia aqueles que estão perto. As pessoas acabam muitas vezes se isolando, acabam muitas vezes achando que o que está na inteligência artificial vai suprir tudo o que ele precisa em quesito comunicação, em quesito trabalho, em quesito estudo. E nós somos conscientes que o contato pessoal, o olho no olho, a troca, ela é extremamente necessária, ela é extremamente funcional para a humanidade. A tecnologia veio para facilitar o dia a dia das pessoas. A psicóloga que eu conversei disse que existem caminhos para o uso positivo dessas inovações para que a gente consiga usar a tecnologia de forma saudável. Uma forma até de se reunir, por exemplo, nesse momento que nós estamos agora, né? Nós estamos a quilômetros de distância, tendo uma conversa real, utilizando o meio virtual. Exatamente. É a forma que o ser humano encontrou para estar junto com as outras pessoas e até mesmo para divulgar as suas profissões, para de alguma maneira fazer as pessoas que estão fora do seu meio conhecer o seu mundo, conhecer a sua realidade, conhecer aquilo que de alguma forma pode fazer parte da vida dele e que não está ao alcance pessoal dele. Então, assim, são muitos os benefícios. A comunicação, ela melhorou muito. Existe, sim, uma forma de ter esse equilíbrio, de alguma maneira, a gente conseguir conciliar a nossa vida pessoal, que é extremamente importante e necessária para nós, com a nossa vida virtual. Você está vendo ali, né, os especialistas refletindo sobre a questão do uso da tecnologia. Tem gente que tem medo, tem gente que exagera e o equilíbrio é necessário em todas essas situações.